Então vamos lá, gente. Nós vamos resolver a lista de hoje. Primeira lista nossa, né? Aí sobre eletrodinâmica. Então a primeira questão, ela fala o seguinte: uma lâmpada permanece acesa durante 5 minutos por efeito de uma corrente de 2 amperes. Então a gente tem um tempo de 5 minutos vezes 60 para passar, né, segundos, que tem 1 minuto, vai dar 300 segundos no sistema internacional. Uma corrente de 2 amperes fornecida por uma bateria. Nesse intervalo de tempo, a carga total em coulomb liberada pela bateria é. Então, a gente sabe que corrente é quantidade de carga por intervalo de tempo, então, carga vai ser I vezes ΔT. Então, a quantidade de carga vai ser 2 vezes 300, que vai dar 600 coulombs. Essa foi de graça, né? Segunda questão. Suponha que o feixe de elétrons em um tubo de imagens de televisão tenha fluxo de 8,1 vezes 10 a 15 elétrons por segundo, em 1 segundo, certo? Qual a corrente do feixe em unidades de 10 a menos 4 amperes? Então, ele quer saber a corrente. A gente sabe que a carga de um elétron, ele é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, se eu tenho esse número de elétrons, vezes a carguinha dele, então aqui, ó, carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, se eu tenho esse número de elétrons aqui, vai ficar, qual que vai ser a carga total? A carga total vai ser 8,1 vezes 10 a 15 elétrons, vezes a carguinha que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, a carga total vai ser, essa conta aqui, vai dar 12,96 vezes 10 a menos 4. Que vai ser o quê? Aqui é coulomb, né? Isso é em 1 segundo, certo? Então, essa resposta aqui vai dar coulomb por segundo, porque se passa 8,1 vezes 10 a 15 elétrons em 1 segundo, esse número de elétrons carrega uma carguinha, cada um carrega essa carguinha. Então, 8,1 vezes 10 a 15 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga de um elétron, vai dar 12,96 vezes 10 a menos 4 coulombs, que todos esses elétrons vão estar carregando, que está passando em 1 segundo. Mas o que é o coulomb por segundo? O coulomb por segundo nada mais é do que o ampere. Então, a carga vai ser aproximadamente 13, eu posso arredondar, vezes 10 a menos 4 ampere. Então, em unidade de 10 a menos 4 ampere que ele está pedindo, a resposta, então, vai ser 13, letra A. Tem uma outra fórmula, gente, que eu não passei para vocês e que também é usada, quando a gente usa número de elétrons e cargas, é que fala que a carga Q é igual a N, que é o número de elétrons, vezes a carga elementar. Então, onde N é número de elétrons, podia usar essa fórmula ao invés de regra de 3. E E é igual a carga elementar de um elétron, que foi essa que deu aí, ó. Ezinho é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, certo? Então, essa fórmula aqui, ó, eu acabei aplicando ela aqui. O número, onde esse valor aqui é o N e esse valor aqui é a minha carguinha elementar, certinho? Então, pode ir por regra de 3 ou pode ir pela fórmula, quem lembrar. Continuando ainda, questão 3 da UFMG, o gráfico a seguir mostra como varia a tensão elétrica em um resistor mantida a uma temperatura constante, então a temperatura que está constante, em função da corrente elétrica que passa por esse resistor. Com base nessas informações contidas no gráfico, é correto afirmar que... Então, olha aqui, eu tenho aqui um gráfico de tensão em função da corrente. Tensão e corrente aqui não está proporcional. Então, esse resistor aqui, um resistor não ôhmico, ok? Porque se ele fosse ôhmico, como é que teria que ter sido o gráfico? VI, o gráfico VI teria que ser assim, lembram? Proporcional. Então, esse aqui é não ôhmico. Então, o R não é constante. E o V não varia proporcionalmente ao I. Por isso, ele é não ôhmico.
A corrente elétrica no resistor é diretamente proporcional à tensão elétrica. Falso, não é proporcional. Isso acontece se o resistor for ôhmico. A resistência elétrica do resistor aumenta quando a corrente elétrica aumenta. Então, se o resistor fosse ôhmico, a resistência seria constante. Como o resistor não é ôhmico, pode ser que a resistência esteja aumentando. Vamos ler as outras opções. A resistência do resistor tem o mesmo valor qualquer que seja a tensão. Falso. Isso acontece no resistor ôhmico, que a resistência é constante. Dobrando-se a corrente elétrica através do resistor, a potência elétrica consumida quadruplica. Isso acontece para o resistor ôhmico, porque a potência é proporcional a I ao quadrado. Então, se eu dobro a corrente, a potência fica 4 vezes maior, mas somente para resistores ôhmicos, que têm resistência constante. Então, isso aqui é falso, não se aplica a esse gráfico, porque esse resistor é não ôhmico. O resistor é feito de um material que obedece à lei de Ohm. Falso. Todas as outras opções falam de resistores ôhmicos. A única que traz informação de resistor não ôhmico é essa. A resistência varia, ou a resistência aumenta ou diminui. Nesse caso, ele está falando que ela aumenta quando a corrente elétrica aumenta. Certo? Questão 4. O gráfico representa a curva característica tensão corrente para um determinado resistor. Em relação ao resistor, é correto afirmar que esse resistor já é um resistor ôhmico. Voltagem e corrente estão variando proporcionalmente. O gráfico é uma reta, certo? Então, eu vou pegar qualquer valores aqui, quaisquer pontos aqui, ó, e vou calcular. Eu quero descobrir o R. R é igual a V sobre I. O V é 1, eu não tenho nada aqui, dividido pelo I, que é 4. Miliampere vezes 10 a menos 3. Então, 1 por 4 dá 0,25 vezes 10 a terceira. Então, isso vai ser 2,5 vezes 10 ao quadrado. Ohms. Esse é o valor. Resposta certa, letra C. O resistor é ôhmico e sua resistência vale 2,5 vezes 10 a menos 2. Vezes 10 ao quadrado. Simples esse também, né? Vamos lá, questão 5. A maior parte das resistências elétricas no sistema, a seguir está no filamento da lâmpada, no fio, nos pinos, na tomada a qual o sistema é ligado ou igualmente distribuída pelos elementos do sistema. Eu não comentei com vocês que o resistor no filamento é onde passa a corrente que ele mais aquece? Se ele mais aquece é porque ele está tendo maior resistência, né? Então, no filamento da lâmpada, a gente já tinha comentado sobre isso, né? A parte que tem maior resistência à passagem de corrente e por isso fica tão incandescente. E a gente usa na lâmpada aí para iluminar. Número 6, no detector de mentiras, uma tensão de 6 volts é aplicada nos dedos de uma pessoa. Então, V igual a 6 volts é a voltagem constante. Ao responder uma pergunta, a resistência entre os dedos caiu de 400, então resistência é 400 vezes 10 a terceira, que é o mesmo que 4 vezes 10 a quinta ohms, para uma resistência 2 de 300, que é 3 vezes 10 a quinta ohm. Nesse caso, a corrente detectada apresentou uma variação em microampere. O que é microampere? 10 a menos 6 ampere. Então, vamos ver. A corrente 1, ela vai ser V, que é sobre R1, que vai ser 6 dividido por 4 vezes 10 a quinta. Então, I1 vai ser 6 por 4 dá 1,5 vezes 10 a menos 5. Então, I1 vai ser 15 vezes 10 a menos 6 coulombs, ou melhor, ampere. E I2? I2 vai ser V sobre R2, que é 6 dividido por 3 vezes 10 a quinta. I2 é igual a 6 por 3 dá 2 vezes 10 a menos 5. Isso é o mesmo que 20 vezes 10 a menos 6 coulombs, ou melhor, ampere. Então, a variação de I vai ser I2 menos I1, 20 menos 15, mantenho 10 a menos 6, que vai ser 5 vezes 10 a menos 6, ampere, que é o mesmo que 5 microampere. Resposta certa, letra A. Certinho? Calculo 1, calculo 2, eu quero a variação, só subtrair o 2 do 1. Certo? Então, vamos lá, gente. Questão 7. A gente tem aqui um fio cilíndrico de comprimento L, de seção reta R, apresenta uma resistência R. Então, um outro fio, cuja resistividade é o dobro da primeira, então vamos colocar o fio 1, ele tem R igual
A resistividade vezes L dividido por área. E o fio 2? O fio 2, ele tem uma resistividade o dobro da primeira, então a resistividade 2 vai ser 2 vezes ρ. E o comprimento é o triplo, o comprimento 2 é 3 vezes o da primeira, então é 3L. E o raio, ele é R sobre 3, o raio 2, ele é o raio 1 dividido por 3. Então, o que vai acontecer? Isso aqui eu vou simplesmente jogar na fórmula. Agora, o raio não tem na fórmula, né? Eu tenho a área. Então, tem que saber qual que é a área da seção reta de um fio, que é um círculo. Então, a área do círculo, a área da circunferência, ela é πr ao quadrado, ou seja, a área é proporcional a r ao quadrado. Se o raio reduziu 3 vezes, a área vai reduzir, porque é proporcional, então o que acontece com o raio acontece com a área, só que é ao quadrado. Então, se a R reduziu 3 vezes, logo a área fica 3 ao quadrado, 9 vezes menor. Porque se reduziu, ela também vai ficar menor. Então, a área 2, ela vai ser a área 1 dividido por 9. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores aqui e vou jogar na fórmula. Então, o R2... ele vai ser 2 alfa 3L dividido por A sobre 9. Como que eu resolvo isso daqui? 2 vezes 3 fica 6, ρ vezes L dividido por A sobre 9. Como que eu resolvo esse? Repito o numerador, passo para vezes essa divisão aqui e inverto esses dois termos, 9 dividido por A. Então, vai ficar 9 vezes 6, vai ficar 54, ρ L sobre A. Mas esse ρ L sobre A não é exatamente o meu R lá de cima, ó, o meu R aqui. Então, o R2 ficou 54 vezes R. Resposta, letra E. Gente, presta muita atenção quando eu tiver equação algébrica, assim, que a gente não tem número. A gente sempre tem que pegar a nossa referência e trabalhar a outra fórmula até chegar na referência. A minha referência é o R. Então, o fio 2, eu mudei algumas características, como resistividade, comprimento e área, mas eu quero saber, em função da resistência inicial, essa resistência ficou quantas vezes maior ou menor? Então, eu vejo o que aconteceu, a resistividade dobrou, o comprimento triplicou e a área ficou 9 vezes menor. Jogo na fórmula e vou trabalhando com a fórmula a fim de isolar esse termo, ρL sobre A. Foi o que eu fiz, ó. Cheguei aqui, multipliquei 2 vezes 3, 6, dividi, né? Multipliquei invertendo, então fiquei com 54 vezes o termo, ou seja, 54 vezes maior. Certinho? A questão número 8, vamos para lá. O filamento de tungstênio de uma lâmpada tem resistência de 20 ohm. Sabendo que sua seção transversal mede 1,1 metro quadrado, então já é a área, olha a unidade, 1,1 vezes 10 a menos 4, opa, metro não, milímetro ao quadrado. E que a resistividade do tungstênio a 20 graus, ela vale 5,5 vezes 10 a menos 4 milímetros quadrados. Ok? Milímetros quadrados vezes ρ vezes metro a menos 1. Presta muita atenção nessa unidade aqui da resistividade, porque eu tenho milímetro ao quadrado e metro a menos 1. O que isso significa para mim? Que na fórmula eu vou ter que usar, quem é quadrado? A área em milímetro quadrado, e quem é metro? Metro a menos 1, gente, porque era para ser dividido por metro. Aí, ao invés de dividir, ele colocou metro a menos 1. Isso aqui é a unidade de comprimento. Todo mundo sabe que metro a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre metro, né? Então, o que ele quer? Determine o comprimento do filamento. A fórmula é R é igual a ρ L sobre A. Então, L vai ser igual a R vezes A dividido por ρ.
Então, como esse dado foi dado em milímetro quadrado com metro, eu vou ter que usar o A em milímetro quadrado, ok, já foi dado. E a minha resposta L vai sair em quê? Vai sair em metro. Então, presta atenção. Pauliane, precisa de substituir? Não, nós não vamos substituir aqui, nós não vamos transformar, ou melhor, transformar. Por quê? Porque o ρ é tabelado, já foi dado o ρ nesses valores. Então, nós não vamos transformar, nós só vamos ficar atentos para jogar as unidades de forma correta na fórmula, certo? Então, o L vai ser o R, que é 20, vezes o A, que é 1,1 vezes 10 a menos 4, dividido pelo ρ, que é 5,5 vezes 10 a menos 4. Resolvendo essa expressão, a gente vai chegar no valor de 220 vezes 10 a menos 4, dividido por 5,5 vezes 10 a menos 2. Isso vai dar 40 vezes 10 a menos 2. Ou melhor, né, gente? Aqui eu fiz errado. Aqui é L, desculpem. Consertem aí pra mim. Aqui é L, ó. L que eu tô calculando. Isso vai dar em quê? Lembra que eu falei? O L já vai sair em metros. O que que significa isso? 40 vezes 10 a menos 2. 0,2 metros. Ou melhor, 0,4. Onde que eu tirei 2? Foi por causa do 2 aqui. 0,4 metros. Resposta certa, letra C. 0,4 metros é a resposta. Então, olha aí. Deseja-se construir uma resistência elétrica de 1 ohm, R igual a 1 ohm, com fio de constatã de 1 milímetro de diâmetro. Então, o diâmetro é 1 milímetro. Então, o raio, ele é o quê? Ele é o diâmetro sobre 2. Então, o raio é 0,5 milímetros. Se eu for passar isso, o raio, então, para metro, de milímetro para metro, basta multiplicar por 10 a menos 3. Então, ele vai ser 0,5 vezes 10 a menos 3 metros. Ou 5 vezes 10 a menos 4 metros. Uma forma mais simplificada. A resistividade do material, tá em metro aqui, tá vendo? Por isso que eu passei para metro. Vale 4,8 vezes 10 a menos 7 ρ vezes metro. E o π, isso aqui é π, tá, gente, que desconfigurou. O π pode ser adotado como 3,1. O comprimento em metros será. Por que ele deu π? Porque ele deu o raio e a fórmula eu preciso da área. Então, a área, ela é igual a πr ao quadrado. Π, 3,1, raio, 5 vezes 10 a menos 4, não é isso? Ao quadrado. Isso aqui vai dar 7,75 vezes 10 a menos 7 metros quadrados, ok? Agora é só jogar na fórmula, eu quero L, não é isso? Resistência é igual a ρL sobre A. Então, L vai ser igual resistência vezes área dividido por ρ. Resistência, 1, área, 7,75 vezes 10 a menos 7, dividido por ρ, 4,8 vezes 10 a menos 7. Resolvendo essa conta toda aqui, a gente vai chegar em 1,61 metro, ou melhor, L de novo. Toda hora eu coloco aqui é L, gente. Então, L é igual a 1,61 metros. Resposta certa, letra C. Certinho? Então, último exercício da nossa lista. Um fio de cobre foi partido em 2 pedaços de comprimentos L1, 2 metros, L2, 3 metros. Determine a razão R2 sobre R1 entre as resistências elétricas dos 2 pedaços. Então, R1 é igual a ρ vezes L sobre A. R2 é igual a ρ vezes L sobre A. Então, o que a gente vai ter aqui no R1? R1 vai ser ρ vezes 2, que é L1 é igual a 2 metros, então vai ficar 2ρ sobre A. O que eu vou ter no R2? L2 é igual a 3, então vai ficar 3ρ sobre A. O que ele quer? Ele quer a razão de R2 sobre R1. Quem é o R2? 3ρ sobre A. Quem é o R1? 2ρ sobre A.
Então, eu repito o numerador, passo para vezes essa divisão e inverto esse daqui, lembram? A dividido por 2 ρ. Cortou, cortou. Então, a razão R2 sobre R1, ela é igual a 3 ρ sobre 2 ρ. 3 meios. Letra D de dado. Certinho, gente? Então, foi isso a nossa primeira lista. Até a próxima aula, então.